Salve Maria, bem-vindo ao apostolado contra a sola, nosso apostolado contra o sola escritura. Hoje nós vamos responder e dialogar com o pastor Augusto Nicodemos num podcast que ele fez há algum tempo atrás, respondendo a pergunta se o sola escritura tinha base bíblica. Então eu vou dar uma olhada nos argumentos dele e vou comentar a posição católica. Tá? Espero que o diálogo seja proveitoso para você e você possa tomar a melhor decisão sobre se o sola escritura tem base bíblica ou não tem. Vamos ao vídeo. Os católicos não aceitam o lema reformado da sola escritura, segundo ele. Argumentam que a própria Bíblia não diz textualmente que ela é a única regra de fé e prática válida. Existe base bíblica, é a pergunta dele, existe base bíblica para o lema de sola escritura e o que significa esse princípio em termos mais amplos, né? Sim. A pergunta, ela parte do pressuposto de que para você ter base bíblica para uma doutrina ou uma prática, você precisaria ter um versículo que expressamente justificasse aquela doutrina ou aquela prática. Uhum. E nós já temos dito aqui no programa que base bíblica se obtém não somente através de versículos que claramente falam a respeito daquela doutrina ou daquela prática, mas através das evidências, das implicações, das conclusões a que se chega olhando a Bíblia como um todo. Então aqui você percebe que o pastor está fazendo uma concessão, dizendo assim, olha, não tem um texto explícito, mas implicitamente, por inferência, nós podemos deduzir o sola escritura da Bíblia. Tá? Isso se assemelha bastante aos tipos de raciocínio dedutivo e indutivo, né, que tem aquela figura do funil do café, né? O raciocínio indutivo, que é o que o pastor está propondo, é o funil de cabeça para baixo. O furinho dele em cima, né? Menorzinho em cima, e o cone maior embaixo. Então você parte do particular para o geral, tá? Então ele raciocina assim: em tal versículo, alguém falou da Escritura. No outro versículo, alguém falou da Escritura. No outro caso particular, falou da Escritura. Logo, eu tenho a conclusão geral, tá? E o que nós estamos pedindo dele é o raciocínio dedutivo, que ele saia de uma dedução, de um caso geral para o particular. Tá? Ele vai tentar agora estabelecer por inferência, ou seja, por vários casos particulares, que a Escritura tem base bíblica. Então vamos ver o que ele apresenta. É evidente, examinando a Bíblia como um todo, de que ela mesma se apresenta como sendo a revelação de Deus e, como tal, a regra maior e a autoridade maior em questões de doutrina, de prática e para a nossa própria vida e em matéria de decisões pessoais. Isso é parcialmente correto. A Escritura, ao meu ver, ela se apresenta como revelação divina. Sim, nenhum católico vai negar isso, mas não somente. Tá? Não somente ela, porque a tradição oral que nós vamos ver também se apresenta como revelação divina. No Antigo Testamento, nós lemos como Deus fez escrever a sua vontade nos 10 mandamentos e em diversas outras leis, e as entregou a Moisés, que deveria passar ao povo com a seguinte recomendação: essa é a lei de Deus. Vocês têm que observar essa lei, vocês têm que caminhar nessa lei, vocês têm que obedecê-la em todas as coisas. Algum tempo depois... Sobre essa questão, né, onde Deus teria entregado a Moisés a lei escrita, eu estou com um pedacinho de um livro aqui, que é a Introdução ao Estudo da Torá. Tá? Isso você vai poder verificar em qualquer livro introdutório ao judaísmo. Não é verdade que Deus só deu a Torá escrita a Moisés. Tá? Eu vou citar do livro aqui, do Auro Del Giglio. Juntamente com a Torá, Moisés recebeu de Deus a lei oral, que complementa a Torá e nos ensina como cumprir os mandamentos. Assim, por exemplo, a Torá nos ordena guardar o sábado. A exata natureza dos trabalhos proibidos no Shabá, entretanto, nos é dada pela lei oral. Olha esse ponto que interessante. Sem ela, a maioria dos mandamentos que nos foram outorgados por Deus e que estão presentes na Torá escrita seriam incompreensíveis face aos detalhes envolvidos em seu cumprimento na prática. Então isso é bem o que o catolicismo propõe, tá? Que a tradição oral ela pode complementar a lei escrita, né, sem contradizê-la. Então é muito similar à crença católica, tá? Sobre o fato de Moisés ter passado a lei escrita como assim, eu recebi de Deus e a lei é essa, tá? Eu também discordaria disso, tá? Por que que eu discordaria? Baseado em alguns relatos, 2 relatos que eu vou colocar aqui,
Tá? Em primeiro lugar, Moisés ele estabelece um magistério em Êxodo 18. Tem uma cena onde ele está sentado no deserto, o pessoal ia até ele e pedia para ele julgar várias coisas, e ele julgando segundo a palavra de Deus. Só que ele começa a ficar cansado. E aí o sogro de Moisés fala para ele o seguinte, ó, você tem que escolher pessoas para dividir o fardo, porque desse jeito não vai dar, você não vai aguentar. Então em Êxodo 26, 27 ali para frente, ele estabelece um magistério que deveria julgar e emitir sentenças, tá? Que tinha uma autoridade derivada dele. Em Deuteronômio 17, você vai ver esse magistério em ação. Ele diz que quando você tiver alguma dúvida, Deuteronômio 17, do 8 ao 11, tá? Quando você tivesse alguma dúvida, você não deveria consultar a Escritura, mas deveria ir aos sacerdotes levitas. E da sentença que eles te dessem, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Você vai ver que futuramente no vídeo, ele vai usar essa expressão nem para a esquerda nem para a direita para provar a Escritura. Ora, mas se essa expressão prova a Escritura, então também fica provada a autoridade do magistério funcionando em conjunto. Então não é o sola Escritura. O magistério também tinha a sua força ali, tá? Depois, quando Josué estava para entrar na Terra Prometida, Deus lhe apareceu e disse, olha, não pare de meditar na lei que Moisés deu, que eu dei através de Moisés, né, na verdade, e não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Aqui é o que eu falei, né? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda da Escritura, está correto, concordamos, mas não somente a Escritura teria esse poder de emitir uma sentença, né, da qual não poderíamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os sacerdotes levitas instituídos por Moisés também poderiam. Então você já tem aí, abrindo a discussão, a tradição, o magistério e a Escritura funcionando em conjunto. Eles não eram só a Escritura, tá? Tem um outro caso de Números 15, 32, 36, do 32 ao 36. Vocês vão lembrar que naquele texto da Torá oral que eu falei, existia que a lei escrita proibia trabalhar no sábado, mas não se sabiam os detalhes. E agora eu vou mostrar isso acontecendo na Escritura. Números 15, 32 ao 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. E os puseram em guarda, porque ainda não sabiam o que deviam fazer com ele. Então note, eles já tinham a lei, já tinha a Torá escrita, que não era para trabalhar no sábado. E, no entanto, eles tiveram dúvidas sobre o que fazer com o homem. E o que eles foram fazer? Foram ler Bíblia? Foram consultar a Escritura? Não. Eles foram consultar Moisés e Arão. Por quê? Porque os detalhes da guarda do sábado estavam na tradição oral, né? E o povo sabia. E aí o que aconteceu? Disse o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então veja, o Senhor revelou a Moisés, e Moisés oralmente passa ao povo o que deveria ser feito com o homem. Então ele complementou oralmente o que a Escritura foi, o que a Escritura tinha, né? Isso é muito parecido com a questão das duas fontes, né, da teoria da tese católica, da tradição oral e da Escritura. Então veja, não está sendo apresentado aqui um sistema de escritura sola, né, onde somente a Escritura emitiria a sentença ou ela é a base das coisas. Porque se você fizer isso, o seu caminho vai prosperar. E onde pisar a planta do seu pé, então eu darei para você essa terra, uma referência à conquista de Canaã. Nós vamos encontrar a mesma coisa no livro dos Juízes. Sim. Os juízes que andavam na palavra de Deus e seguiam a lei de Deus, eles traziam a nação a uma reforma espiritual que era seguida por um período de bênção e de prosperidade. Mesma forma na monarquia. Um dia foi encontrado no Templo de Salomão, entre as ruínas, o rolo da lei. E a leitura do que estava escrito na palavra de Deus trouxe um reavivamento espiritual àquele povo. No livro dos Salmos... O pastor está correto. A leitura bíblica é benéfica, nos ajuda a andar na palavra de Deus. Não estamos discordando disso, né? Vou citar um outro caso agora, tá? 2 Crônicas 29 e 25. Uma coisa que o rei fez, né? E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios, harpas, conforme o mandado de Davi de Gaade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Agora atenção, porque esse mandato veio do Senhor por mão de seus profetas.
Então, esse mandado que veio de Davi, transmitido pelos séculos aqui na passagem de Crônicas, ele veio oralmente. Ele não está no Antigo Testamento. O que foi esse mandato? Não tem esse registro, né? Então você vê, ao mesmo tempo que eles obedeciam à Escritura, também haviam momentos onde eles recebiam tradições orais que eles sabiam que eram verdadeiras, que vinham de Davi, e eles também obedeciam, né? Em fato, até o Gregory Kribel, que está citado no livro Não Somente pelas Escrituras, né, no excerto A Critical Look at Sola Scriptura, de 93, ele vai dizer que essa passagem é uma refutação imediata à Sola Escritura no Antigo Testamento. E é um protestante falando. Só para citar o Salmo 119. Sim. É um salmo que fala a respeito da lei de Deus. O tempo todo Davi fica dizendo como amo a tua lei, a tua palavra é luz para os meus caminhos, em guardando a tua palavra, então fiz prosperar os meus passos. Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Não é? Perfeito. Novamente, né, parte da palavra divina é a Escritura. A pergunta que eu colocaria para você que está nos ouvindo e nos assistindo é se a Escritura usa o termo palavra de Deus somente para a Escritura, né? Eu vou dar um exemplo, apenas são várias passagens, tá? Eu vou deixar aqui no link dois termos, né? Palavra de Deus e palavras do Senhor. Vocês vão ver que em 9% das vezes quer dizer Escritura. Em 91% das vezes quer dizer ou inspiração profética, ou tradição oral, né? Ou verbo divino. Então eu vou dar um exemplo em Hebreus 11:3, né? Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Então, não é uma escritura que organizou o mundo, é claro, né? Você tem uma passagem de Juízes, por exemplo, é uma palavra de Deus que trago para ti, ó rei, Juízes 3:20, né? E aí ele vem com uma profecia, né? Dizendo que tem uma profecia. Então ele não estava trazendo um livro para o rei. Então, diversas passagens, se você olhar, esse termo palavra de Deus não quer dizer escritura. Então, quando o salmista diz, eu ando na tua palavra, não podemos assumir esse significado tão restrito, que só em 9% das vezes é verdade, 10% máximo ali, né, que é com certeza só a Escritura. Então isso já é um pressuposto que não se comprova, ao meu ver, biblicamente. Observando segundo a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus Lâmpada pés. para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Os profetas de Israel fizeram a mesma coisa. O tempo todo eles estão dizendo para o povo, vocês têm que voltar para a palavra de Deus, vocês têm que obedecer a Deus, vocês estão se desviando, quebrando os estatutos, os mandamentos de Deus. Ora, então não há dúvida que já no Antigo Testamento, a palavra de Deus revelada, escrita, publicada e anunciada, era a regra para que o povo de Deus vivesse. Isso nós questionamos, né? Discordamos, tá? Respeitosamente discordamos do pastor Augustus Nicodemos. Não tinha outra fonte de autoridade, era a autoridade máxima, era isso que dava força aos profetas, aos reformadores do Antigo Testamento, todos eles clamavam por um retorno à palavra de Deus. Não tinha outra fonte de autoridade, tudo bem. No livro de Esdras, se não me engano, do 7 ao 26, é dito que quem discordasse do que Esdras ensinava, morreria. Como que não tinha outra autoridade? O senhor me desculpe, mas eu não vejo dessa maneira. De fato, eu não vejo. Quando Jesus veio ao nosso mundo, anunciando o Evangelho, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele disse, eu não vim revogar a lei, mas vim para cumpri-la. E ele várias vezes citava as escrituras do Antigo Testamento como base para as suas ações. Quando Satanás foi tentá-lo a transformar pedras em pães, ele disse, está escrito. Quando Satanás o tentou a pular do alto do templo para que os anjos viessem socorrê-lo, ele disse, está escrito, não é? Respondeu. Sempre com essa afirmação. Sempre com essa afirmação, está escrito, está escrito. Nos debates que Jesus tinha com os fariseus, o tempo todo Jesus pergunta, vocês não leram? Vocês não leram? Não está escrito na vossa lei? Perfeito. Novamente aqui o que eu falei do funil do café, né? Então ele está pegando várias situações onde Cristo fala das Escrituras e está pressupondo o caso geral, onde somente a Escritura seria a norma infalível de fé e suprema para toda a fé e prática da igreja, norma e prática da igreja, tá? Seria mais ou menos assim, para me expressar melhor. Imagina que você chega na tua casa
e a lâmpada da sala está quebrada. Você dá 2 passos, chega na cozinha, está quebrada a lâmpada. Você vai ao banheiro, está quebrada a lâmpada. Você vai no quintal, a lâmpada está quebrada. Aí você pensa, pô, todas as lâmpadas da casa estão quebradas. Estão quebradas, né? A do quarto, a da despensa, a da garagem, etc. Porque eu estou vendo várias vezes lâmpadas quebradas. É claro que esse raciocínio ele tem uma lógica. Não estou discordando do pastor disso. Existe a sua razão de ser pensar dessa maneira. Só que, se alguém apresentar uma lâmpada não quebrada, você tem que concluir que o seu raciocínio é falso. Então, se eu mostrar situações na qual Jesus cita tradições orais e valida elas, as valida, então não faz sentido crer em sola escritura, né? Então, por exemplo, em Mateus 23, do 2 ao 3, Cristo cita a cadeira de Moisés, a cátedra de Moisés. Essa é uma tradição oral judaica que não está no Antigo Testamento. Ele diz, na cátedra de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Olha, Cristo chancelando a cátedra de Moisés. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Então, é para obedecer, quando eles dizem sentados na cátedra. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tá? Então, nesse caso, Cristo está citando uma tradição e está mandando obedecer o fariseu. Ele não está mandando, ele não está em nenhum momento aqui dizendo que o fariseu está de acordo com a escritura. Eu não vejo isso, né? Inclusive, o D.A. Carson, né, que é um teólogo reformado evangélico, no seu comentário bíblico sobre o Evangelho de Mateus, ele fala o seguinte, esses líderes sentam-se no assento de Moisés, e sentar no assento muitas vezes significa suceder alguém. Então ele cita Êxodo 11:5, Êxodo 12:29, 1 Reis 1:35, 1:46, 2:12 e 2 Reis 15:12. Também cita Joséfo em Antiguidades dos Judeus, né? Então ele diz o seguinte, isso implicaria que os professores da lei são sucessores legais de Moisés, que sentam na cátedra, tá? Possuindo toda a sua autoridade de visão e descreve, possuindo toda a sua autoridade de visão. Depois ele cita Mishnah, outros textos, que eu não vou entrar nisso agora, tá? Isso é muito interessante porque tem muito a ver com a crença católica da Cátedra de Pedro. É uma prefiguração onde você tem sucessores que, ao sentarem ali, possuem autoridade de ensino, tá? Então, nesse momento, eu estou apresentando aqui, né, um contra-exemplo onde Cristo, além de citar a Escritura, cita tradições orais. Numa certa ocasião, Jesus Cristo disse, as Escrituras não podem falhar. E Jesus sempre dizia que a Escritura é a palavra de Deus. Citava as Escrituras em contextos de conflito, de contendas e para justificar as suas atitudes e as suas ações. Os apóstolos de Jesus Cristo se basearam também na palavra de Deus revelada aos profetas, a Moisés e através de Jesus. Ou seja, os apóstolos registraram, nos deram por escrito a interpretação correta da pessoa de Jesus e do significado da sua morte e da sua ressurreição. E nos escritos dos apóstolos você já encontra o conceito de que eles estão falando a palavra de Deus. Eles colocam a sua palavra como sendo autoritativa para ser obedecida. Final da carta. Vamos lá. Os apóstolos também fizeram o mesmo. Então, primeiro, vou dar um contra-exemplo. Em Mateus 2:23, nós tomamos conhecimento de uma tradição oral, uma profecia oral que é verdadeira, revelação divina e que não está no Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tá? Essa informação que os profetas disseram que ele será Nazareno não está no Antigo Testamento. É uma tradição oral que perdurou por séculos, uma parte de uma revelação divina verdadeira. Então ali o evangelista não está com uma mentalidade de sola escritura. Ele está aceitando tanto revelações do Antigo Testamento textuais quanto orais. Não está sendo proposto ali, pelo menos no ato dele, esse tipo de coisa. Não vejo isso, tá? Outra coisa, os apóstolos também faziam o mesmo. Por exemplo, em 1 Coríntios 10:4, Paulo cita o seguinte, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Tá? Essa informação que a pedra seguia os judeus não está nas Escrituras, mas está na tradição rabínica, na tradição oral. Então aqui é outro caso onde o apóstolo
né, para propagar o evangelho, faz uso de uma tradição oral, tá, judaica. Existem outros casos, né, mas eu vou citar um que é bem interessante. Em Atos 20, 35, diz assim, ó, que, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior é dar do que receber. Essas palavras não estão no evangelho. São tradição oral, que posteriormente Lucas escreveu ali. Tudo bem, mas isso mostra que os apóstolos também não têm a mentalidade de sola escritura, tá? Aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: se vocês se consideram espirituais ou profetas, reconheçam que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. E lá no início da carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: vocês receberam minha palavra como palavra de Deus, e é isso que ela é mesmo. Então, mas aqui, nesse caso, ele está citando 1 Tessalonicenses 2,13, tá? Nessa passagem, Paulo está falando da pregação oral dele, né? Ele diz: por essa razão é que agradecemos a Deus por ter desacolhido a sua palavra, que vos pregamos, tá? Uma pregação oral, não como palavra humana, mas como na verdade é, palavra de Deus que está produzindo o efeito em vós os fiéis. Então, ao meu ver, isso seria um contra-exemplo, na verdade, né? Onde o apóstolo diz que a pregação oral dele é palavra de Deus, é para ser aceita, é tradição oral, deve ser mantida, tá? Como está lá em 2 Tessalonicenses 2,15. Pedro, se referindo às cartas de Paulo, diz que elas são inspiradas juntamente com as demais escrituras, as escrituras do Antigo Testamento. Então, eu não preciso. Escrevendo para o Timóteo, né, dizendo: sim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil isso, para ensino, correção. Ou seja, eu não preciso de um versículo dizendo a Bíblia é a autoridade maior na igreja, porque eu não preciso de um versículo porque eu tenho 66 livros dizendo isso. Uhum. A Bíblia toda, ela se apresenta como palavra de Deus, e os escritores bíblicos sempre se reportam aos escritos anteriores como base para os seus próprios escritos e para a sua autoridade. O último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, é construído em cima do livro de Daniel, do livro de Ezequiel e das palavras de Jesus Cristo e dos evangelhos. Muito bem, vamos lá. O fato de as pessoas usarem a escritura não significa que elas estão usando somente a escritura, tá? Como contra-exemplo, tá? Ele citou 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para refutar, enfim, e tornar o homem de Deus apto ou capacitado para toda boa obra, né? Bom, se esse versículo prova o sola escritura, então eu vou ler um que prova o sola magistério, tá? Assim, pela mesma lógica, porque olha, Efésios 4, do 11 ao 13, diz o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer, olha a ajuda que o magistério dá para capacitar o homem a toda boa obra. No caso, ficar perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Se for ver, fala até mais, né? Até com maior ênfase. Então, eu não posso depender dessa passagem que somente o magistério tem autoridade, só porque ele se apresenta como, vamos dizer assim, um mecanismo que possa nos ajudar nessa caminhada, tá? Então, nós católicos queremos ler toda a Bíblia junto, tem que harmonizar todas as passagens, e não pegar as passagens da Escritura, hipervalorizar, e nas outras, assim, não fazer muita conta. Nós queremos fazer uma harmonização de fato, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 11, 34, Paulo diz que era para obedecer o que ele estava escrevendo, só que o demais ele determinaria quando ali chegasse. Ele ia determinar coisas pessoalmente, por tradição oral. Então isso não mostra que ele só ensinava por escrito, né? Então, a bronca que a Igreja Católica tem com essa doutrina de que a autoridade máxima na Igreja é a Bíblia, a bronca que eles têm é porque isso tira a autoridade do Papa, tira a autoridade dos concílios, do magistério católico. Não é que tira a autoridade do Papa, isso é muito importante. A bronca que nós temos é, primeiro, porque não está sendo ensinado na Escritura, e segundo, porque sobrecarrega a Escritura com funções para as quais ela não foi projetada, tá? Então vamos entender. É uma coisa muito similar à da Trindade, só para ficar mais fácil. Imagina Deus Pai é o Criador, ele é
não cria sozinho, claro, mas ele é o principal agente criador. O Filho, o principal agente redentor. O Espírito Santo, o principal santificador. Então, o fato de um elemento, um Deus, uma pessoa da Trindade, ser mais adequada para esta função e não para outra, não diminui a dignidade de ninguém. Tá? E nós, como católicos, aceitamos. A Escritura é a mais adequada para o testemunhar a revelação. Só que, por exemplo, não é mais adequada para interpretar a revelação. Então, não é que é a bronca do Papa, mas é simplesmente o seguinte: você não pode pegar e falar, a Escritura testemunha a revelação, tem a chave interpretativa e dá a palavra final da interpretação. Se você faz isso, você retira as funções do magistério e da tradição e joga em cima da Bíblia, né? E aí a coisa não vai funcionar, né? Então, é como nós enxergamos, não é bronca, nada, é resposta honesta. Esse foi o ponto da reforma protestante. O que aconteceu quando, durante a Idade Média, se deixou de observar que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Então surge um Papa infalível, falando ex-cátedra, fazendo dogmas, trazendo dogmas, o magistério católico elaborando tradições, e o resultado é que a igreja foi inundada por tradições e práticas humanas e que não tem respaldo bíblico nenhum. Purgatório, veneração de Maria, veneração dos santos, mediação dos santos, o conceito de missa e tantos outros conceitos que são contrários à palavra de Deus. Aqui eu entendo todas as objeções do pastor, mas eu não vou falar um por um, porque o tema do vídeo é sobre sola escritura, então eu vou me ater à mensagem central, tá? Na reforma protestante, os reformadores insistiram na sola escritura, somente a escritura, exatamente por isso, para que não se abrisse a porta para a introdução de conceitos humanos, práticas humanas equivocadas na igreja. Perfeito. Reconhecemos a intenção positiva dos reformadores. Eles estavam querendo proteger ali o que eles consideravam ser a fé cristã, né? E aí nisso eles exaltaram a Escritura como a regra suprema. Só que o que a gente faz quando a Escritura não ensina só a Escritura? O que nós podemos fazer? Então nós temos que obedecer a Bíblia. Então, ela não está propondo um modelo de fé onde somente ela é a regra infalível. Eu vou dar outro exemplo. Em Atos 15, né, tem o Concílio de Jerusalém, né, que era uma discussão sobre se os judeus convertidos tinham que ser circuncidados, tinham que obedecer à lei de Moisés, e aí tem uma discussão, no verso 28 diz, se emite uma decisão em nome do Espírito Santo. Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, e aí diz a decisão. O que acontece? Essa decisão, em Atos 16, 4, 5, vai ser passado para as cidades. E olha o que diz a Escritura. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para seres observados os decretos que haviam estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia cresciam em número. Então veja, o concílio emitiu um decreto que não existia, e esse decreto confirmava a Escritura na fé. Então, a obediência das igrejas era em base de obedeça porque assim diz o concílio. E não obedeça porque assim diz a Escritura. Embora a Escritura tenha autoridade, não estamos negando isso. O que nós estamos negando é que somente, e em toda ocasião, é somente ela que tem autoridade, né? Então, novamente, mais um exemplo de um modelo apostólico funcionando diferente do que propõe o pastor Augusto. Então, respondendo à pergunta se há base bíblica para o sola escritura, a resposta é evidente que há. A resposta é evidente que não há. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se apresenta como sendo a revelação de Deus para nós, palavra autoritativa, e que deve prevalecer. E que está acima do pronunciamento de concílios, do pronunciamento de teólogos, do pronunciamento de quaisquer igrejas, da imaginação humana, das descobertas da ciência. Para nós, a palavra de Deus é a palavra final, verdadeira e definitiva, pela qual nós devemos viver ou morrer. Tudo bem. Aqui para finalizar, né, fica sempre a pergunta que nós fazemos aos protestantes, como eles sabem que esses livros são Escritura, né? Se a Escritura não define a lista de livros inspirados, eu preciso retirar a informação de algum lugar. Problema, se eu não admito infalibilidade fora da Bíblia, né, se nada fora da Bíblia tem
esse poder doutrinário, então você tem um impasse, né? Você tem um impasse. Por quê? Se a tradição e a igreja que identificam a Escritura são falíveis, meu cânon pode estar errado. Se, por outro lado, eles são infalíveis, para que eu preserve a certeza do cânon, não é mais só a Escritura, porque agora tem outras autoridades capazes de agir infalivelmente. Tá? Pessoal, aqui eu creio que tenha esgotado bastante o vídeo, eu agradeço a resposta do Augusto Nicodemos, espero ter contribuído de alguma forma, e deixe o seu comentário aqui, né? E por favor, peça para nós respondermos outros vídeos, caso você tenha encontrado algum vídeo interessante, tenha ficado incomodado, ou queira saber a nossa opinião, pode deixar nos comentários, nós vamos ficar muito felizes em responder para você, tá bom? Muito obrigado, salve Maria!